Estamos no ar com mais um Mentalidade Empreendedora Implacável, nosso projeto MEI. Estamos trazendo aqui hoje um convidado mega especial, diretamente de Lajeado, para falar um pouquinho sobre a trajetória empreendedora dele. Giovanni, que hoje já é empresário, muito bem sucedido. Fica à vontade para se apresentar e falar. Prazer, então, obrigado pelo convite. Vim uma cidade pequena, né? 100 mil habitantes. E é um prazer estar aqui. Ah, legal. Então nós vamos falar um pouquinho da trajetória desse moço, tá? Que é muito bem sucedido, já é empreendedor. Desde que idade, Giovanni? Cara, eu comecei mesmo com 18, 18. 2 anos atrás. E antes disso, tu teve alguma sacada? Ó, pessoal, 2 anos atrás. Significa que ele tem 20 anos, tá? Acho que é importante deixar claro isso. Cara, acho que veio desde o meu avô, assim. Meu avô já empreendia, ele tinha uma lavoura de frutas. Então, ele sempre fez as frutas para vender, né? Começou vendendo na beira da estrada. E daí foi criando, Ele era o assim. produtor e o vendedor. Isso, o produtor e o vendedor sempre gostou muito de vender. Ele sempre falou que sempre quis depender de vendas. Olha que Porque interessante. até o, tipo, hoje ele tem 80 anos e ele ainda fala sobre isso. E daí ele passou pro meu pai com essas frutas criou um mercado, e daí nós fomos indo assim. E nunca passou pela minha cabeça não empreender assim. É uma coisa que veio junto comigo e com meu irmão, sabe? Então pode-se dizer que vocês foram treinados. Isso, é uma coisa inata, né? Tipo, Uhum, só aconteceu. que Tipo, legal. eu até já falei para meus amigos, se eu tivesse que fazer uma faculdade ou se eu tivesse que trabalhar num emprego mesmo, ia ser apenas temporário, tipo, porque eu ia querer abrir meu negócio. Porque Uhum. tá no DNA, assim. Isso é interessante tu falar, porque nós que damos consultoria e somos mentores, a gente não é que nós pressionamos, mas a gente fala muito com o pessoal do ensino sobre a falta de uma cadeira de empreendedorismo, né? No Brasil tem dados muito relevantes que eu não sei se tu conhece, mas tem 6 milhões de postos de trabalho no Brasil atualmente que são empreendedores. E aí eu estou falando aquele empreendedor que, por vezes, ele tem uma barraquinha de cachorro-quente, ele emprega mais uma, duas pessoas. Sim. Ele também é É o meio classificado. mesmo, né? É o MEI. Ele é também classificado como empreendedor. E falta hoje muita qualificação. Só que o que, que é o temor hoje, né? Para nós que trabalhamos com números e estatísticas, né? Hoje, as pessoas não têm a consciência, principalmente o jovem, na tua idade, eles não têm a consciência de que nos próximos 10 anos, mais ou menos ali meados de 2030, 2032, existirão mais 60 milhões de empreendedores no Brasil. Aí todo mundo vai olhar e vai dizer, bah, que coisa maravilhosa, que coisa legal. Não, porque essas pessoas serão empreendedores por obrigação de sustento. Sim. Não é algo que elas foram treinadas para ser. Que nem tu teve o privilégio de acompanhar a trajetória do teu vô, depois vem o teu pai. Com que idade tu começou a trabalhar? Ou 17. 17 anos. E aí já pegou uma experiência e com 18 anos tu já foi empreender. Sim. É, Interessante. por mais que eu comecei com 17, desde os 15, 14 eu era incentivado, né? Então, tipo, eu sempre tive facilidade na escola, mas eu nunca estudei muito, assim, né? Eu sempre passei para passar. E eu sempre pensei, não, isso, por mais que a escola seja muito importante, isso não vai impactar na minha vida de trabalho, né? Tu Porque fazia o suficiente só na escola, isso, então. porque eu sentia que Entendi. tinha umas coisas que eu aprendia que eu nunca ia usar, e realmente até hoje nunca usei. E tinha coisas mais importantes, que era se relacionar com pessoas e aprender a vender, por exemplo, né? Que Que é uma coisa legal. que não se ensina na escola, né? E tu fez algum curso? Cara, eu sou muito didático, assim, tipo, eu prefiro estudar por conta própria. Tipo, eu fiz vários cursos de supermercado e tal, que é o meu nicho hoje, mas eu nunca fiz um curso, tipo, de vendas, por exemplo. Eu, ou um curso de desenvolvimento pessoal, assim. Mais sobre o meu negócio mesmo, né? Sobre especificamente o meu negócio. Interessante tu falar esse dado, sabe por quê? Saiu um estudo americano, até depois se eu me lembrar vou colocar o link ali no canal, falando que se uma pessoa estudar 4 horas, 4 horas na internet, mas realmente estudar, né? Tipo assim, o que que eu vejo hoje em dia? O pessoal pega e olha um conteúdo e acha que estudou. Ele nem vai lá e confronta qual que é o embasamento, qual que é a verdade, qual que é a origem, né? Estudar 4 horas de forma organizada e certa na internet, por vezes, não é sempre, mas equivale a um mês de sala de aula. Sim. Eu acho que tem muita gente que não consegue estudar de casa, né? Tem gente que, tipo assim, precisa ir.
estudar numa sala de aula, e tudo bem. Mas eu sou uma pessoa que eu prefiro estudar em casa, assim. E eu vejo muita gente falando, se tu não vai fazer faculdade, tu não vai estudar de verdade, mas na real não tem nada a ver. O importante é tu continuar estudando, né? Tu continuar se desenvolvendo, não importa a forma. Tipo, se for por livro, se for por curso, não importa. O importante é tu Uhum. continuar aprendendo, né? Claro, perfeito. E eu acho que essa dica que tu tá dando vale muito, porque o empreendedor, principalmente, ele tem que estar sempre estudando. Sim, Porque sempre está acontecendo tecnologia e inovação de mercado. sim. Então, se a gente não está atento, daqui a pouco nós vamos nos tornando obsoletos, né? Uhum. E hoje em dia é muito complexo do empreendedor estudar. Como é que tu faz na tua rotina? Quantas Cara, horas por dia tu acompanha o serviço? Qual é o tempo que tu destina hoje para sim. estudar? A minha rotina hoje, eu fico muitas horas trabalhando, mas eu até tô tentando diminuir isso, né? Depende do dia, tipo, se é um dia que eu trabalhei muito, tipo, sei lá, 12, 13 horas, daí eu não estudo de noite o mercado, eu estudo outra coisa, tipo, tenho um hobby que é de investimentos, aí eu prefiro estudar investimentos, por exemplo, que é Uhum, uma coisa que eu gosto muito, mas não ajuda no meu trabalho. Então, uhum, hoje eu tô cansado de ir de supermercado, eu estudo investimentos, por exemplo. Mas num dia que eu tô, bem tranquilo, o dia foi bem, não foi tantos problemas, daí eu estudo supermercado mesmo, tipo, 1, 2 horas, entendi. mais ou menos. Ah, Daí que eu legal. ainda treino, daí pra fechar ali as horas, dá mais ou menos isso. Uhum. Ah, que bacana. Se tu pudesse dar uma dica, assim, para quem vai começar a empreender, qual que seria a dica? Cara, eu acho que, tipo assim, o empreendedorismo traz liberdade, mas o pessoal às vezes acha que, é só tu sentar na cadeira lá e gerenciar o pessoal. Sendo que, cara, na verdade é muito problema, assim. Tipo, não vai ser uma vida fácil. De longe, esse 1 ano e pouco que eu tenho a empresa lá, teve muitos problemas, teve muito estresse, mas foi muito bom, assim, tipo, valeu 100% a pena, mas às vezes o pessoal tem essa ilusão que vai ser fácil, que o chefe só fica sentado na cadeira, mas na real o problema é sempre dele, né? Tipo assim, Uhum. os boletos quem vai pagar é ele, se não der, é ele que vai se Se estourar, não né? gerou resultado para pagar, Isso. Se tu investiu errado o dinheiro e a empresa tá indo pra trás, a culpa é tua também. Uhum. Então tem todo esse risco, né, que a pessoa gera. Mas vale a pena no final. Eu acho que traz uma liberdade que não tem nada que pague. Uhum. Então a dica que tu dá é que mesmo que passe por determinados percalços, ainda assim o É, resultado tem final é superior. isso, é se manter com um objetivo em foco, né? Tipo, tu não perder o foco, porque vai ter muitas coisas querendo tirar o foco. Mas se eu fosse um empregado ia ser mais fácil. Realmente ia ser mais fácil. Tu não ia se complicar tanto. Tu ia ter Uhum. o teu salário no final do mês, tu ia fazer tuas 8 horas, tu ia trabalhar sexta até as 5 da tarde, sábado se exploda, né? Tu não ia estar lá, o problema não ia ser teu. Só que não te gera uma liberdade, tu ia ser dependente daquele negócio, né? Então é isso, é manter o foco mesmo nas horas ruins. Entendi. Tá. E uma coisa que eu acho que é importante, tá? Como é que tu faz hoje pra planejar? Tu é muito novo, né? Tem 20 anos. Como é que tu faz pra planejar a tua vida? Tu tem algum planejamento de 5 anos, de 10 anos? Tu imagina alguma coisa? O planejamento pessoal, eu sempre falo pra minha namorada e pros meus amigos que não importa o nicho, se eu continuar no supermercado ou se eu tiver que achar outro nicho, não importa. Com 30 anos eu quero estar bem sucedido. Não importa se seja com supermercado ou se seja com outra coisa. Hoje o meu foco é supermercado, né? Eu estudo isso, eu trabalho para isso. Mas se não for para ser isso, vai ser outra coisa. Então, eu tenho uma mente bastante obsessão, assim, né? Uhum. Nessa questão de poder criar uma família, dar tranquilidade, quero ter bastante filho. Esse é o objetivo, né? Ah, que legal. Pô, parabéns pelos teus pensamentos. Tá, me diz mais uma coisa. Dentro disso, tu falou que o objetivo é ser bem-sucedido. Legal. Tu estuda hoje mais o nicho de supermercado. E aí, fora disso, tu estuda o nicho de investimento. Isso. Perfeito. Tem mais alguma coisa que tu pretende estudar É, nesse tempo aí que vai ter? cara, que nem eu falei, esse planejamento de 10 anos, ele tem esse objetivo, mas eu não consigo planejar daqui a 2, 3 anos o que eu quero estudar, porque muda muito, assim, tipo, se eu pegar 1 ano atrás, eu estudava outra coisa, em questão até de investimentos, tipo, eu acho que eu tô aprendendo muito cada dia e eu gosto disso, então eu não sei se eu teria como planejar, provavelmente eu teria como planejar, mas não ia sair como conforme, né? Aham, entendi. E sobre o planejamento da empresa, a gente tem um, um mentor que nos ajuda.
E ele foi diretor da Ambev. Teve uma época que teve uma compra uma junção da Antártica e da Brahma. E esse cara aí que nos mentora, ele que fez essa A fusão. fusão. Ele falou com o CAD, que é o conselho para aceitar Sim, fusões, né? sim. E esse cara aí, ele mora lá na cidade e ele virou amigo do meu pai. E daí meu pai trouxe ele pra ajudar a gente no negócio. Então ele ajuda eu com o planejamento. Tipo, a gente faz um planejamento anual da empresa, como nós vamos querer o fluxo de caixa, como nós vamos querer as contas. E essa parte ele me ajuda, assim. Que legal, cara. Pô, parabéns. Então, a importância, deixa eu puxar o assado aqui, a importância de se ter um mentor também, né? Com certeza. Isso é muito legal, porque é uma das minhas áreas de atuações, né? Então, vamos lá, deixa eu te fazendo umas perguntas, tu vai me dizendo o que que tu pensa a respeito, tá? Claro. TikTok, Não tenho. não tem? E o que que tu Cara, pensa a respeito? olha, eu tenho o Reels, tá? Só pra não ficar tão rural assim, mas ah, eu acho que tu tem que moldar ele pro teu pensamento, né? Tipo, às vezes as pessoas só abrem e vai usando sem pensar, né? Uma técnica que eu fiz é que, tipo assim, eu peguei coisas que eu gosto, tipo investimentos, tipo academia, motivação, e eu comecei a seguir esses conteúdos e curtir e comentar. Não gosto de comentar, mas eu comentei pro aplicativo entender, né? E hoje só me aparecem essas coisas que eu gosto, né? E que me ajudam e que acrescentam em mim, tipo, não conteúdos aqueles que tu fica só perdendo tempo, né? Entendi. Tem que moldar o aplicativo pra te ajudar também. Tá. Instagram, Que nem eu falei, esse que eu mais uso. mais usa. Eu uso o E aí dentro do Reels. mesmo formato. Isso. Tá. Canal do YouTube. Mano, eu acho que o maior tempo que eu fico é no YouTube, cara. É. Eu gosto de assistir muito podcast. Assisto podcast do Wesley, por exemplo. Não sei se tu conhece. Wesley Delanori? Ele. Claro. Eu olho os podcasts dele, eu olho o É podcast. um dos meus mentores. Eu tenho bastante conteúdo dele. O, Neurociência, né? o Primo Rico também acompanho bastante, mas agora não tanto. Tem vários podcasts, canal do YouTube que eu acompanho também do meu nicho, né? Aham. Até tem alguma coisa de cinema que eu gosto, tipo, mais hobby, entretenimento. Sim. Mas a maior parte é, que nem eu falei, eu moldei as redes sociais e esses meios para coisas que me ajudam no trabalho, né? Ou que Legal. me desenvolvam. Dentro daquela situação que eu falei anteriormente de uma pessoa estudar 4 horas na internet e possivelmente ter um aproveitamento melhor do que um mês em sala de aula, sem contar a economia, porque tu não tem deslocamento, né? Claro que tem que se esforçar um pouquinho. O YouTube hoje, ele é o canal no mundo mais utilizado para estudo. Então as pessoas gastam em média de 11 a 20 minutos por dia em algum conteúdo que tenha um viés educativo no YouTube. Teve uma época que eu fiz um canal de investimentos legendado. Eu pegava grandes vídeos, tipo, em inglês, tipo Peter Lynch ou Warren Buffett, e eu legendava e postava no YouTube. Tava dando muito certo, só que dava muito tempo. Aham, Na minha época não tinha essas coisas de legendar automático, eu aham. legendava na mão mesmo. A inteligência artificial não estava Hoje, tão hoje em dia tu bota ele num proeminente. programa e ele legenda pra ti, né? Eu legendava na Sim. mão, e daí eu gastava tipo um dia pra legendar. Tinha vídeo de 30 minutos, mas era um vídeo muito bom assim que eu encontrava. Vídeo de Uhum, investimento, 30, 40 minutos, o YouTube tem esses conteúdos que são mais fúteis, né? De brincadeiras, mas tem esse conteúdo que é denso uhum. mesmo, com bastante Que é um ensinamento. viés educacional, né? Tem muito conteúdo Legal. desse, principalmente em inglês, infelizmente, mas pra quem entende, Sim, sim. Eles são muito bons, né? Na sim. verdade, né? A gente também tem muita cultura dos americanos conosco nos treinamentos, assim, né? Foi a nossa base de ensino. Essa é uma área que tem muito para crescer ainda. Tipo, claro, a maior parte do conteúdo sempre vai estar em inglês, né? Porque são a língua dominante. Mas o pessoal que consegue traduzir e trazer esses ensinamentos de lá para cá é muito valioso. Legal. Tá, e me diz uma coisa, vamos continuar as perguntas. Falamos então TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Não tem, não tem? não. E o que que tu pensa a respeito? Cara, te falar a verdade, eu nunca vi muito sobre. Eu acompanho um advogado de estrela que ele tem, e ele escreve bastante lá, e ele ajuda a nossa empresa. Daí eu acompanho ele, assim. Mas eu gosto dele, ele faz uns newsletters semanal, assim, eu Aham, tá acho top. bacana. O que mais então nós temos de mídia? Inteligência artificial, o que que tu pensa a respeito? Cara, eu sou acho que um fã, pode-se dizer. Eu uso bastante já no trabalho. Tipo, eu trabalho com duas telas. A segunda tela tá sempre com o chat GPT aberto, por exemplo. Ah, tanto me ajuda com. É o único que tu usa ou tu usa mais do que um? Não, eu só uso ele. Eu acompanho bastante, assim, né? Sim. Mas eu uso ele pra coisas gerais. Tipo, às vezes eu peço pra ele me ajudar numa planilha do Excel, ele me ajuda, por exemplo, as fórmulas, né?
Tipo, eu nunca fiz curso de Excel. Eu aprendi tudo com ele. Que fantástico. E tem que. É outra coisa que você também tem que aprender a usar, né? Tipo, tu tem que fazer ele te ajudar no trabalho. Se Uhum. tu consegue. Eu deixo sempre o mesmo chat aberto, porque daí ele vai meio que aprendendo, sempre com as suas perguntas, né? E eu deixo um chat que é praticamente só de supermercado. E tudo que eu pergunto ele já me dá na lata, assim. Tipo, chegou agora o inverno. O que que eu posso fazer de promoções para essa área no público do Rio Grande do Sul? Aí ele me ajuda, tipo, erva mate, por exemplo. E daí ele vai me ajudando até nessa função Que aí. bacana. Sim. Legal. E tem mais algum outro modelo de aplicativo que tu use baseado em inteligência artificial ou não? Não, é só o ChatGPT mesmo. Ah, bacana. Bom, Até vamos tô a lá. fim de assinar o prêmio dele, porque O Premium. tu pode botar no, tu pode fazer botar no Word, bota um Word de 100 páginas e fala, me resume aí, ele te resume. Ah, é? Sim, tu pode botar ele no YouTube, por exemplo, bota um vídeo do YouTube, ele te resume, ou te transcreve o vídeo no YouTube. Uhum. É assim, E tu totalmente estuda bizarro. algum processo de automatização para o teu supermercado Hoje não. com inteligência artificial? Não, hoje Não. não. Talvez seria Interessante. interessante. É, não. É que hoje em dia muitos empresários cada vez buscam mais a inteligência artificial para automatizar processos, né? Uhum. Então, mais é por curiosidade mesmo. Mas também não tenho conhecimento. Quantos supermercados tem no Brasil? Sabe ou não? Não, mas eu sei que é uma área muito sofrida. É. Tipo, o pessoal, os donos de supermercado, eles normalmente têm ali de 30, 40, 50 anos. Não são tão jovens, até porque tem que ter um know-how, né? Tem que É, ter na um. minha vida tu foi o mais jovem que eu conheci. Tu Não, já conheceu mais dono de os donos. supermercado. Claro, vários. Eles normalmente são aquele 30, 40, 50 anos, uma Ou pessoa. mais até. Tipo assim, tem os que dão muito certo, né? E tem várias lojas, mas tem muitos que estão Na luta. na luta, diariamente, precisa do dinheiro pra pagar as contas de amanhã e, cara, isso tem muito, sim. Tá, tipo, sempre atrás, correndo atrás. Eu tenho uns 3, 4 cursos e o pessoal que fez os cursos comigo era sempre assim, tipo, uma lojinha e querendo dar certo, querendo dar certo, querendo dar certo. Então eu acho que tem muito, mas também tem um pessoal muito qualificado. Tipo, quem entende o nicho, ele consegue fazer 2, 3, 4, 5, 6 lojas e crescer muito, né? Quantos donos de supermercado conhece? Putz, muitos. Sério? Meu Deus. Eu fiz um curso que. Mas a maioria dentro desse cenário que tu falou, tipo, correndo atrás? Ou tem alguns que tu se inspira pra tu também fazer um Cara, eu upgrade? acho que, tipo, o público que eu conheci, a maioria tinha dado certo. Porque eles estão Hum, nesses mesmos cursos que eu, que são cursos mais high ticket, assim, né? hum, Tipo, não são. de entrada. É, Tipo, mas pega um modelo de esses negócio e donos, eles executa. falam, tipo, compram muito supermercado que tá quebrando, assim, por exemplo. Tipo, porque os caras já não querem mais, ou querem vender por alguma coisa, né? Então, esses caras aí falam muito disso, que tem muita oportunidade. E é aquilo, o cara tem que saber fazer. Tipo, parece uma coisa fácil, bota o preço ali, bota essa margem, mas na real é muito complexo. Tipo, pra te chegar no lucro final, assim, tem que fazer. Cara, o DRE tem embalagem, tem transporte, tem margem, tem funcionário, tem luz. Cara, o DRE é gigantesco. Tipo assim, se o cara não tem o controle, já era. E o que que tu acha que mais impacta para o pessoal que tá desistindo dessa área, né? Cara, eu acho que o que mais impacta, o que mais falta é tecnologia. Tipo assim, um supermercado que não tem um sistema, tipo, digamos, um supermercado, é muito difícil tu ver hoje, mas um supermercado que passa na calculadora, por exemplo, ou não sabe quanto que vende, ou não sabe quanto que dá o lucro final, não, cada vez vai se extinguir mais. Talvez esteja um ou dois, três, quatro, cinco que funciona ainda, mas isso não existe. Não existe tu não ter teu estoque, por exemplo. Não existe tu não saber quanto que tu teve de perda, porque as frutas estragam, né? Tu tem que ter isso mensurado para te saber quanto que tu pode investir, quanto que tu pode baixar a margem para fazer uma promoção. E os donos do supermercado, eles são muito atrasados, assim, em questão de tecnologia. Tipo, eles repulsam tecnologia, entendeu? Eles, não quero, não quero, não quero, não quero. E isso que acho que faz eles quebrar, assim. Entendi. É mais a tecnologia. Na verdade, então, é falta mais ou menos o que a gente falou anteriormente Gestão, acho que de seria. acompanhar Isso, o que está acompanhamento e gestão. acontecendo. Isso. Essa estratégia que tu faz de estudo é até para se manter atualizado. Isso, o Paulo Pereira, que foi esse cara da Ambev que nos ajuda hoje, ele tem uma empresa de sistemas, aí o sistema é dele, no caso. Ele é terceirizado para nós e ele faz toda essa parte de gestão com a gente, tipo, nos ajuda, mas ele com os outros clientes dele ele não faz isso, tipo, ele não vai fisicamente, porque ele Aham. tem muitos clientes. Mas para nós ele vai porque ele é É amigo amigo, nosso. é Aí ele próximo. faz essa reunião, ó, por que tá caindo a margem nessa linha de produtos e daí a gente vai nisso. Eu acho que se o Ele traz um conceito mais de economia ele bate mesmo. muito na tecla de gestão, assim. Se tu não tiver gestão, já era.
Se tu não saber o que tá acontecendo no teu negócio, já era. E realmente é isso. Se tu não tem isso, tu tá andando no cego, né? Tu tá andando no escuro. Ah, que interessante, muito interessante. E no Rio Grande do Sul, tu sabe quantos supermercados tem? Muitos. Esse Tipo, ano passado a gente foi no tu Agas. costuma ir na Agas? Sim. Esse ano a gente vai de novo. E, cara, é muitos. Ah, muitos. Tipo, lá na cidade tem 15. Não no Lajeado, em Estrela, que é onde aqui minha família tem outro mercado, né? Uhum. Lá tem uns 15, Lajeado tem mais. Tem uns 50, sei lá. É. Muitos. Porto Alegre eu não consigo nem imaginar. Se bem que aqui o Zafari domina, né? É, sim e não. Sim, não. É, porque o Zafra já é um outro tipo de público, né? Sim. E Porto Alegre tem vários tipos de público. É que engraçado que Zafari não vai pra lá. Tipo, é mais em Porto Pois Alegre é. mesmo, né? É que eu acho que assim, eles já têm uma consolidação absurda, né? Sim. Quem vai no Zafra é um tipo de público diferente, assim. Ele tá preocupado mais com a velocidade do atendimento e não tá muito preocupado com o preço. Uhum. Então, tipo, ele vai lá e entende que ele tem uma qualidade muito alta e tudo mais, né? Mas tem vários nichos. Assim, eu acho que é bem. Como é que eu vou te explicar? Pelo que eu conheço em Porto Alegre. É bem descentralizado. Não tá centralizado na mão de um só. De longe parece que tá. É, Pode de falar, velho. longe, mas assim, ó, tipo, Carrefour é muito forte, Sim. né? O que que outras redes aí que a gente pode até comentar? Não tô lembrando agora, mas na grande Porto Alegre, pelo que eu vi, assim, Unisuper acompanhava muito, eu não sei exatamente como é que funciona, mas É, não sei se é uma coisa do Rio Grande do Sul, mas parece que o pessoal é muito fiel ao mercado. Tipo, o Zafra ele é daqui, né? E muita gente gosta do Zafra. A gente é de lá, tem o IMEC, que é de lá também, são supermercados que são regionais, sabe? É da região. E uhum, parece que o pessoal, tipo, às vezes tem um atacadão lá, mas o pessoal tipo, continua. foi feito pra mim. O cara continua vindo na gente porque ele sente, tipo, isso aqui é tradição, esses caras estão há 20 anos. E não Mas eu sei, acho que é um pouco assim. O gaúcho, ele é um é pouco mais assim, né? O regionalista. gaúcho é um É. pouco assim. Se tu for em Santa Catarina, já muda um pouco. Tipo, mercados que vêm de fora pra cá, eles normalmente não dão certo porque o pessoal tende a ir nos tradicionais, né? Pois é, tem agora uma entrada muito agressiva da Rede Forte, né? Sim, Não só no Rio Grande do Sul, mas acho que na abrangência nacional, né? sim. Em Eles Santa são bons. Catarina eles dominaram muita coisa e agora estão vindo para o sul. Não sei exatamente, agora eu não me lembro de cabeça as regiões Eu que ouvi eles vão falar. estar de atuação. Mas, cara, isso é uma outra coisa que, tipo, quando chegou um mercado grande lá na região, e daí eu tava vendo meu irmão e meu primo falar que é ruim pra nós e não sei o quê, só que eu falei pra eles, e eu defendo isso, que não importa o concorrente, né? Tem tanta coisa pra gente melhorar na nossa loja que, cara, se eu parar de focar no cara e fazer o meu bem feito, já vou melhorar muito. Se eu garantir o meu, sabe, a concorrência não importa. Realmente a concorrência não importa. Se tu fazer o teu bem feito, a concorrência não importa. E a gente fez isso. Desde que a gente veio aquele mercado lá, a gente focou. Cara, a gente dobrou o crescimento, a gente dobrou o faturamento e Focando em melhorias. focando na loja Gestão e mesmo. melhorias. Parar de tipo, o cara botou mais barato. Cara, isso acontece. Tem tanta coisa pra te melhorar na tua loja, né? A tua equipe, as tuas áreas de promoções, tua margem. E não importa a concorrência no final. Interessante. Isso aconteceu, eu dou mentoria lá em Capão da Canoa, Litoral Gaúcho, né? Em algumas empresas. E eu me lembro que 2, 3 anos atrás, eu tô tentando lembrar o nome da rede, me ajuda aí. É Andreasa, né? Ah, conheço. Andreasa. Tava um alvoroço, o pessoal com redes menores. Tipo assim, não, pá, o Andreasa vai vir e vai quebrar alguém. Alguém vai sair ferrado dessa história, né? E o Andreasa foi, tá consolidado, e todas as outras redes permaneceram. É, eu acho que tu só vai quebrar se tu não estiver fazendo o teu bem feito, sabe? Se tu estiver fazendo o teu bem feito, realmente se dedicando, uma rede não vai te quebrar. E até assim, ó, alguns cresceram, né? Se a gente for pegar para 2, 3 anos atrás. Esse que é o ponto. Tem gente que vai estar crescendo e vai ter gente que tá quebrando. A diferença foi o tanto o pensamento quanto o que foi executado, né? Interessante, muito interessante. 2022, no Brasil, 94 mil lojas, tá? Total de faturamento, 695 bi. Bi. Aham. Naquele estudo que a gente foi naquela palestra Não sei da o quê, Agas, todos os mercados. no Brasil, 94 mil lojas. Naquele estudo que a gente foi na palestra que a gente foi na Agas, era 4 mil na época, né? 4.800, eu não Não, me aqui lembro. no Rio Grande do Sul? É. Se tu pegar para nível, tu vê que para nível Acho que, nacional, eu não tipo, sei se está atualizado, se quiser atualizar aí.
Não é nem 10%. Tipo, o volume financeiro é muito alto, né? Questão de faturamento, tipo, 600 bilhões é um absurdo. E realmente Quase 700. move muita economia, mas o lucro líquido do mercado, assim, é 5%, 4%. Ou seja, é um lugar que movimenta muito dinheiro, mas o lucro Farmácia é parecida com isso, né? farmácia é parecido. Só que eu acho ainda que o supermercado, ele, por ter mais setores, ele é um pouquinho mais fácil que farmácia. Farmácia é É mesmo. muito varejo mesmo. Tipo, tu não tem diferenciação, por exemplo. Muito difícil tu se diferenciar uma farmácia da outra. No supermercado a gente trabalha com uma pizzaria dentro da loja, um sushi dentro da loja, um bolo no pote ou alguma comida no pote dentro da loja. É uma coisa que Uhum. traz margem para nós e traz diferenciação num mercado, num atacadão, por exemplo, num Carrefour, que eles não têm Uhum. essas coisas, né? Então, Tipo, trazer uma experiência isso é uma para coisa o que a gente foca consumidor. bastante em trazer outros setores para dentro do mercado. Que tem a pizzaria, é uma coisa que lá na região tinha poucas marcas de pizzaria, e a gente começou a vender pizza na loja. Ontem a gente teve um evento, a gente vendeu 5.000 pizzas. Nossa, Pra gente ter meus uma ideia, parabéns. tem... Cara, isso aí uma pizzaria não deve vender no mês lá. Tipo assim, é um absurdo a quantidade de pizza Absurdo. que a gente vendeu. Uma loja vendeu... E tu tava preparado para essa demanda? Sim. Tu A tinha algum gente, estudo, alguma métrica? Tipo, cara, a gente vai vender 5.000 ou 4.000, que seja próximo a disso? gente, a gente é tipo um dos pioneiros em tráfego pago na região, em questão de supermercado. Que legal, E cara. puxado por mim também. Quando eu comecei, eu falei, não, você tem que divulgar mais, porque ninguém faz marketing, né, nessa parte. E a gente começou então a fazer uma vez por mês o dia mais barato do mês, que vai acontecer semana que vem. Eu gravei os vídeos semana passada. Que é assim, nós fazemos última sexta-feira do mês, é o dia mais barato. Eu faço uns vídeos uma semana antes com os produtos, tipo, no custo, assim, loucura total. E botamos ali 1.000, 2.000, 3.000 reais. E, cara, a cidade em todo fica sabendo dos meus vídeos, né? Tanto Estrela quanto Lajeada. Aí meu primo e meu irmão gravam também. Cara, quando chega a semana do dia mais barato do mês, é só da gente na rede social. Sim. E nenhum outro supermercado faz, né? E daí a gente vê o faturamento 4, 5, 6 vezes maior num dia do que nós via antes. Tipo, loucura. Tu fatura o que faturaria na semana em um dia. Isso aí. Mas com a tua margem igual ou menor? Muito menor. Margem menor, mas a contribuição, o lucro no final fica maior. Sim, porque Porque pegou o fica volume. tão grande, né, o faturamento. Tipo, o 1/3 do faturamento do mês dá pra botar nesse dia. É loucura total. Tipo, 4.000 clientes nas 3 lojas, 5.000 clientes. Que legal, cara. Pra nós é muito. Sim, Tipo, sim, tem não, a mas loja lá de é Estrela, bastante. tem 3.000 habitantes, tem 30.000 habitantes. E nós atendemos 2.500 pessoas. Tipo, quase 10%. 10% da cidade. Vai passar no mercado no dia. É bastante, né? E daí a gente começou agora a passar esse tráfego pago para outras áreas, que nem, por exemplo, então, o feirão de pizza. A gente fez uma semana antes os criativos, pizza, R$17,99, e começou a rodar, e o pessoal é fanático por pizza, né? E Ah, daí que a gente, interessante. a gente esperava, vamos fazer bastante pizza. E fizemos a quantidade que vendeu era quanto que tinha. Ali pelas 5 da tarde acabou. Tipo, tinha 850 pizzas na minha loja, foi tudo. Meu primo vendeu 2.000 e poucas, meu irmão também. Interessante, E cara. Muito então é uma coisa que a interessante. gente vai ajustando agora, né? Que a gente falou. Sabia quanto que ia vender? Cara, eu sabia que ia vender muito. Tô mais de uma semana produzindo pizza. Mas não tinha noção do número, né? Agora nós temos. Se vendeu 850, faltou 2 horas, mas 1.000 e poucos nós teria vendido. Então, Só o na minha próximo é loja, de né? dar uns quase perto de 7.000 Nisso. pizzas. E, claro, o cara bota mais barato, perde margem, mas tu traz o pessoal pra loja, né? Tipo, tu agrega um fluxo pra loja. O cara conhece a loja, o É um cara novo. diferencial, né? Um diferencial, o cara conhece a loja, ó, lá tem uma loja que tem esses preços assim, né? E é isso aí. Que legal. Muito bacana a tua história. Me conta um pouquinho mais, assim, como é que é hoje na tua rotina, por exemplo, de final de semana? Falou que hoje Mas, vai pegar um cineminha, sim. vai passear com a namorada. Cara, eu acho que, tipo assim, essa parte, tem muita gente que fala assim, tem muita coisa pra fazer. Eu preciso trabalhar 15, 16 horas por dia. Eu acho que em algum momento da vida é necessário, mas se tu continuar com isso pra sempre, tem alguma coisa errada. Provavelmente o problema é tu, né? Porque tu tá faltando gestão tua do teu tempo, né? Quando eu comecei, eu trabalhava muitas horas, tipo, muitas horas mesmo, porque eu fazia tudo. E depois eu fui vendo, não, isso aqui eu não preciso fazer, não é uma coisa que eu preciso fazer. Por exemplo, lançar as notas, Começou a delegar. quando vem mercadoria, começa a delegar.
E eu vejo que principalmente meu irmão de Estrela, a loja deles é bem maior e ele tem esse problema, ele não consegue delegar muito. E ele trabalha, tipo, das 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias, sábado, domingo, todos os dias ele trabalha muito. E eu falo pra ele, cara, tu não precisa fazer isso, né? Tem coisas que tu não precisa ser tu. E nesse ano que eu fiquei na minha loja, eu fui delegando. E hoje em dia, cara, graças a Deus eu consigo sair, tipo, 4 horas da tarde. Trabalho das 8 até as 4 da tarde e consigo sair depois, por exemplo. Consigo treinar, consigo estudar de noite. Tipo, cara, isso é uma coisa que o pessoal pensa, ah, Isso não, com o faturamento crescendo ainda, com o né? faturamento crescendo, isso é legal de falar Legal. também. O pessoal pensa, ah, mas se eu vou treinar 1 hora na academia, eu vou perder 1 hora de trabalho. Só que a academia vai te fazer tão bem de um lado que tu vai produzir melhor no trabalho no outro dia, né? Tu tem que ter o teu tempo de descanso. Tu tem que saber delegar. Que nem eu comecei a passar as notas. Hoje, basicamente, eu faço mais o compras e a parte comercial. Tipo, eu atendo os clientes, eu atendo os vendedores, eu faço as negociações grandes. Mas a parte manual, assim, cada vez eu fui saindo mais e pensando mais no estratégico da loja. No feirão de pizza, no feirão de pastel que a gente vai fazer, feirão de cuca que a gente vai fazer. E porque é ali que o meu cérebro Sempre vai. tem um feirão. Sempre tem um feirão. Cara, Que legal. pra nós feirão é sucesso. Aham. Já entendemos isso. E E fosse mais, com mais tempo, assim, eu consigo dar essa saída no final de semana. Por exemplo, amanhã de tarde eu vou ter que trabalhar igual, domingo de tarde, porque segunda o Pereira vem lá, nós temos que fechar o DRE do mês. Daí tá. Daí eu, domingo de tarde, eu vou lá, deixo tudo certinho, né? Só confira se tá tudo certo, pra nós ter uma reunião boa na segunda de manhã. Mas questão de 2, 3 horas, assim. Uhum. Não fica massivo, assim, pra mim trabalhar. No começo era, mas o cara tem que passar por isso, né? Então, tu tá aprendendo, além de empreender, a ser produtivo com o teu tempo. Isso. É, exatamente. Foi isso que eu queria falar, que o pessoal fala que tem muita coisa pra fazer, mas eles, na real, estão sendo improdutivos, né? Ou perde Uhum. tempo na rede social, ou perde tempo fazendo coisa que não deveria, tipo, coisas que tu pode fazer, mandar alguém fazer, tu vai render mais. E eu vejo muito isso acontecendo com meus amigos e até com meu irmão, que é mais próximo. Uhum. Entendi. Então, tu tenta otimizar tempo, ficar produtivo e ainda assim vai acompanhando uma crescente no teu Isso. empreendedorismo. É, tu, E tu, tu tem que também saber sentir, assim, né? Tipo, hoje, sábado de tarde, é um dia que eu fiz a escala da equipe, eu sei que a equipe tava bem forte, eu não preciso estar lá. Se me ligarem, eu vou ter que atender igual, mas aí faz parte, né? Mas a Uhum. equipe tá forte pra resolver problemas lá. Tipo, não vai acabar o mundo, Entendi, né? entendi. Tá, e tu pensa em novas lojas, novas, ou formato Eu, de franquia ou de licença? eu sempre brinco, tomara que eles não escutem, que tem essa rede Mac, que é uma rede muito grande. Eu sempre falo pro meu irmão, pro meu primo, ó, eu só vou parar quando a gente comprar eles. Porque Nossa, esse. Claro, o objetivo é lá no teto, que os caras são um gigante, né? Mas sim. eu penso grande Quantas mesmo. lojas eles têm? 10, né? 10, 12? Ah, umas 16, Mais 17. Eles são 16. muito grandes. São muito grandes. E se tu pegar, eles começaram há 30 anos atrás. Meu pai começou 30 anos atrás. Meu pai fez 3 lojas, eles fizeram 15, 18, 20. Uhum. A única coisa que foi diferente foi a mentalidade, né? Eles quiseram sempre crescer, meu pai quis ficar na dele, assim. Tipo, meu pai Não cresceu quis correr riscos. até num ponto que, tipo assim, ah, eu vou ter que abrir outra loja, eu não vou estar cuidando, entendeu? Tipo, ele sempre botou os irmãos das lojas. Mas depois que acabar os irmãos, tipo, ele não conseguia treinar alguém pra ser um gerente de loja, por exemplo. E daí ele parou nesse ponto. Então essa foi a diferença dos caras. Nós temos a mesma idade, né? Só que os caras cresceram muito mais. E eu acho que dá pra crescer muito mais, sim. Tipo, até os 30 anos eu tenho uma meta de 10 lojas. É uma loja por ano. Parece loucura hoje, mas Mas tem se como. depois que tu ficar grande é mais fácil, né? Porque tu vai juntando todas pra abrir mais loja. Então depois tu consegue abrir 2 por ano, por exemplo. Sim. Se Porque tu já tem um processo estabelecido também, isso, né? hoje nós pensamos em 2025 a primeira. Esse ano foi um ano de aumentar o faturamento, ano que vem é um ano de ajustar, né? Botar tudo em dia, ter as funções definidas da loja, ter um plano de expansão que se chama, tipo um livro, ó, o que que precisa fazer para dar certo, né? Faz um livro de expansão para não ter erro, aí tu começa realmente a expansão de lojas. Uhum. Ah, bem legal, bem bacana. Tá. E dentro disso tudo, assim, que tu imagina, né? Tu vai mapear regiões em todo o estado É, ou tu isso vai fazer uma gestão mesmo mais próxima? Vai ser uma coisa Isso é uma mais. coisa que eu não parei para estudar ainda, mas eu tenho uma noção, assim, né? Uhum. Tipo, a gente tem algumas regiões perto que não tem, por exemplo, Santa Clara é uma que perdem bastante, que é uma cidade que tem poucos mercados e os que tem são fracos, por exemplo. E tem vários locais que seriam adequados, que a gente já viu, terrenos que seriam bons, por exemplo. Então, E como é que é uma loja do zero? Vocês vão loucura. locar um lugar, vocês constroem um lugar?
O mais fácil seria, que nem eu falei, tem várias opções. A mais fácil seria um supermercado que tá quebrando. Porque normalmente o cara tá tipo assim, bah, me dá qualquer coisa que eu só quero ir embora, né? Aí Uhum. tu compra uma loja muito barata, O cara tá num nível de estresse muito alto. o cara o cara só quer ir embora. Isso acontece frequentemente. Tipo, o supermercado, se tu vê a cada 5 anos, deve se renovar quase tudo, ó, mantendo as redes grandes, né? Então, ou pegar um cara desses que tá querendo vender, né? Aí tu já tem um ponto, o pessoal já conhece, tu faz uma reforma, bota que é o nosso nome já é conhecido na região. Mano, sério, isso seria o mais fácil, assim, sinceramente. Ter uma inauguração, assim, porque o que nós ia fazer com o tráfego e com o marketing ia ser absurdo. A parte que eu mais gosto é a parte de marketing. Tipo, o meu irmão ele é muito focado na operação da loja. Execução O de meu primo ele é processo. muito bom de financeiro. Tipo, ele é aquele financeiro rígido, né? E eu sou muito bom em marketing, em criar ideias novas e pensar em mais ações para a loja. E essa parte aí, cara, sério, seria um absurdo. A gente faria a região inteira aí no mercado novo, né? Sim, porque vocês já validaram as ideias, né? Isso, Testaram, deu certo, e aí isso, vocês acrescentariam isso. na E loja as nova. nossas ideias de marketing, assim, elas são puro pensamento próprio. Tipo, a gente viu essa ideia do dia mais barato do mês foi num curso que eu fiz que o cara falava. Só que o cara falava assim, um dia antes tu divulga as promoções. A gente falou, cara, eu acho que é melhor divulgar uma semana antes. Daí, aqui não lá não tem uma concorrência tão grande assim, e o pessoal é mais de idade, ele gosta de saber antes. Né? E a gente fez isso, a gente começou então a fazer uma semana antes e deu muito certo. Hoje, tipo, a gente poderia vender um curso disso. Falei já pros guri, vamos vender um curso disso. De como fazer um dia mais barato do mês, né? Uhum, Porque a gente foi, claro, pegando ideias dessas pessoas que têm bastante conhecimento, mas a gente foi melhorando também, né? uhum. Pô, e tu teria um público interessante. Tem 94 mil lojas no Brasil, né? Se tu fosse fazer um curso. Eu diria que, Se tipo, ele se o renova, principal seria abrir mais lojas, mas a gente tem uma semente de fazer um curso também futuramente. Porque os guri que fazem com nós o marketing, nosso gestor de tráfego e o editor de vídeo, eles fazem muito curso para outras empresas, né? uhum, E até cursos que deram certo. Tem um cara lá na região que ele é o maior de. Como é que é o nome? Maior de harmonização facial? Não? O João. É, né? Ele é referência em estética no Brasil uhum, todo. Tipo, tem uhum. mais de 1 milhão de seguidores. E os guri que fazem o marketing dele, por exemplo. Gravam Que ele. legal. E eles são meus amigos de escola, assim. Daí Uhum. eles trouxeram esse conhecimento pra mim e eu fui implementando, né? Então, e eles sempre falam, vamos fazer um curso, vamos fazer um curso. Eu falo, pior que tem público, né? Só Mas vamos. tem, com A certeza gente tem. tem também tem esse pitch de, eu muito novo consegui fazer dar certo, né? E quando eu comecei, o mercado que eu peguei, ele tinha muitas dívidas. E nós conseguimos pagar tudo. Ou seja, também tem esse pitch, comecei com, sei lá, tantos mil de dívida e Comecei no vermelho, no comecei no negativo, vermelho e consegui e pagar dei a volta. Quanto tempo isso. tu levou pra dar a volta? Acho que uns 7, 8 meses. Foi recente, Foi cara. rápido. Faz, tipo, 4 meses atrás que eu tô tranquilo. Tipo Hum, assim, nunca foi super preocupante, assim, mas, tipo, não sobrava, entendeu? Eu tinha que viver com, tipo, que meu pai me ajudava na loja de estrela. Tipo, ele me ajudava com valor porque eu não conseguia tirar nada da minha loja. Porque eu tava só pagando dívida, assim. Tipo, tinha um fornecedor só que era 50 mil reais, por exemplo, que a gente uhum, pagou. O montante deu mais de 500, 400 mil. A gente foi pagando ao longo desse ano, né? entendi. E era tudo lucro da loja, ou fluxo de caixa pra loja. E nosso fluxo estava ruim, tava ruim. E eu falei muitas vezes pra Laura, meu, cara, essa vida não existe, cara. Todo dia a conta é no zero, ou Ou no menos menos um, ainda. e daí pagando juros. E eu falava, caralho, não acaba nunca as fornecedoras antigas, né, cara? Mas a única esperança que eu tinha era que o público não parava de aumentar. O faturamento não parava de aumentar. E eu pensava, cara, a gente Uma hora tá, vai dar a a volta. gente tá fazendo certo. O problema é as dívidas antigas, né? Se nós conseguir pagar, beleza. Daí então a gente faz uns 4 meses que a gente pagou tudo e agora tá tipo, eu tô conseguindo investir. Que nem o feirão de pizzas que a gente fez agora só foi possível porque nós paramos de pagar. Aí eu comprei uma fatiadeira de queijo, eu comprei uma mesa de produção, eu fiz toda uma salinha pra uma mulher produzir pizza, por exemplo, né? Isso custou caro, assim. Se nós tivesse com a dívida, eu não teria conseguido fazer isso, por exemplo. Uhum, entendi. Aqui interessante. Sim, foi, E foi 8 meses que foi horríveis. Que eu vejo muito Wesley falar assim, não tem coisa pior pro cérebro que dívida. Porque tu dorme pensando na dívida, tu acorda pensando na dívida. E eu tive vários pensamentos assim, de tipo, cara,
eu ficava 2 horas do meu dia pensando, bah, que merda, né? Tá ruim. E eu ia falando com a Laura e eu falava assim, até que chegou num ponto que eu pensei, não muda nada. Tipo assim, a minha produtividade, eu pensando ruim ou pensando bem, vai só afetar, né? Eu Uhum. pensando nas dívidas vai ser só pior pro negócio, porque eu vou estar mais triste, eu vou produzir menos, minha equipe vai ficar pior. Vai tirar a tua E era energia. realmente isso, eu perdia um terço do meu dia triste, aí eu não conseguia produzir, a equipe ficava triste também, sendo que não mudava nada, eu ia ter que pagar essa dívida igual depois, né? Eu Meu acho que pai. até que é o Wesley que fala, tipo assim, atua como, ou na verdade, não sei se é essa palavra, ou produz, alguma coisa nesse sentido, como se tu já tivesse perdido tudo. É, Que porque ele aí tu falou vai que foi, produzindo no que máximo, deu, né? é que daí ele falou que sim, foi que deu um up nele, né? Eu não tenho certeza se foi ele, tá? Mas acho que foi. Tipo assim, quando ele tava ferrado lá nos estudos, não tinha grana e tal, ele teve que mudar o foco da mente dele. Sim. Então, atuando como se tivesse dado tudo É, errado, eu o tenho que na que eu minha, faria se tivesse dado eu tudo tenho na minha errado? cabeça um dia que eu tava muito triste, que tinha muita conta pra pagar. Eu já sabia que ia ficar negativo, né? Eu não tinha pagado ainda, mas eu sabia que ia ficar negativo. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim: Cara, por que tu tá triste? Tu vai ter que pagar as contas igual. Eu falei: Pior que é verdade, né? Não importa. Não importa se eu ficar Se triste ou ficasse triste, feliz. ainda sumisse as É, não contas, vai né? sumir os boletos, né? Eu tenho que trabalhar pra melhorar isso. E isso foi muito mudança de chave, assim. Tipo, cara, aceita e vai aumentar teu faturamento, vai aumentar teus clientes, vai melhorar tua loja, não importa. O resultado vai vir depois, querendo ou não, né? Agora, se tu ficar triste, produzir mal, aí sim que tu vai pro buraco, né? E foi isso que aconteceu com o cara que tava antes na loja. Ele foi indo pra trás e falava, não, porque eu tenho que pegar um crédito, não sei o quê, e começou a ir mais pra trás, pra trás, pra trás, até que, bah, não dá mais. Aí deixou de atuar nas melhorias, na gestão, na Isso. administração e até que não conseguiu dar a É, volta. e realmente é difícil. Tipo, a tua cabeça fica nisso mesmo, né? A Uhum. mentalidade fica nas dívidas. Só que a mentalidade dá sempre pro cara mudar. Cara, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem é a nossa mentalidade, né? Tu ter essa cabeça de tipo, ó, não tem por que tu ser pessimista. É sempre melhor tu ser otimista, se parar pra pensar. Porque as coisas vão acontecer da mesma maneira. E eu sempre, e depois desse baque ali, eu tive essa. Faz uns. Tinha uns 4 meses que nós tava com a loja já, que tava ruim assim, até que eu mudei essa mentalidade e começou daí a deslanchar. Oh, que legal, cara. Então teve essa questão de mudança de pensamento, acabou Sim. mudando os comportamentos. Sim, e que nem, tipo assim, o meu irmão, ele trabalhou de 2014 até 2018, mais ou menos, deu 4 anos, até eles dobrar o faturamento daquela primeira loja de estrela. Eu peguei em ano passado e hoje a gente dobrou o faturamento em um ano. Foi, tipo, loucura total. É uma coisa que, pelo menos nosso conhecimento nunca tinha acontecido. Uhum. E, claro, foi muito difícil, mas eu não fiz nada de extraordinário, assim. Eu literalmente trabalhei. Ponto. Trabalhei, não parei de estudar, não gastei o dinheiro que eu não tinha, né? Não criei mais dívidas, só paguei o que tinha que pagar e trabalhei, é isso. Que legal. Pô, meus parabéns. Bacana. Nós estamos com quanto tempo aí, Rafa? Como é que tu tá de tempo? O filme começa 1h30, então eu tô de boa. Tá tranquilo? Não, que tá interessante a tua história. Tá, vamos lá. E se tu pudesse hoje dar uma dica, assim, o cara que não tem recurso, que não tem apoio da família, que não tem, enfim, nenhum tipo de alicerce e quer empreender, qual que seria a dica valiosa pra ele, assim, uma dica de ouro? É, eu tive essa facilidade por causa dos meus pais já serem empreendedores, e eu tive essa oportunidade que caiu com uma roda, né? Tipo, claro, era uma loja com dívida, nem todos aceitariam pegar um negócio com dívida, um ponto queimado, mas eu sempre tive a confiança de que eu ia fazer acontecer, né? Então, a dica que eu daria é que se tu precisar trabalhar em algum negócio alguns meses para juntar uma grana, trabalhe, não tem problema. Se quer trabalhar um ano para juntar uma grana para abrir uma empresa, trabalhe. Mas não desista de criar a tua empresa, né? Porque é uma coisa que te dá muita liberdade depois e tu vai passar por muito perrengue, faz parte, mas no final vale a pena. Sim, que legal, cara, bem bacana, né? É interessante, eu acho que é o podcast com a pessoa mais jovem que eu tô fazendo. Eu já tô Para, me sentindo velho, tô com 20, não, não. não gosto. Tu não sabe o que é se sentir velho ainda, calma, calma. Mas é legal porque não só a questão de ser novo, mas a questão de ter uma visão muito interessante, né? De estar Sim, acompanhando a atualidade e tudo mais, né? Isso tá bem interessante.
Dentro dessa linha que tu imagina de crescimento, de visão, que tu vai dar um gás nos próximos 10 anos, né? Vamos imaginar que tu alcançou os teus objetivos. Qual que seria teu próximo passo, se tu fosse imaginar a tua vida? Cara, eu acho que nem eu falei, o meu objetivo principal é ter minha família, uma casa, com filhos. Esse é o objetivo principal. Eu vou fazer tudo que for necessário para atingir esse objetivo. Quando tu fala em ter família, e aí tu me corrige se eu estiver errado, a impressão que me dá é que tu vai querer ter um tempo com a tua família. Isso. Isso. Então tu já vai ter uma administração, uma gestão mais à distância do que Isso, tu isso empreender. é inevitável, assim, quando eu falo em ter filhos, eu quero cuidar no mínimo metade do dia dos meus filhos, né? Eu quero estar Entendi. presente na educação deles. Legal. Infelizmente, minha família nunca conseguiu, tipo, meu pai trabalhou muito, minha mãe trabalhou muito e eu tinha pouco tempo com eles. E eu não quero que isso aconteça com a próxima geração. Então, tem que ter essa liberdade, sim. Por isso que eu luto contra o tempo, né? Eu não Aham. quero ser velho, ao mesmo tempo, eu quero ter bastante filho, eu não quero ser velho. Mas tu E ao não é mesmo, velho, né? e ao mesmo tempo Calma. eu não quero ter um filho pra deixar numa creche, por exemplo. Eu quero cuidar dele. Então, Sim, eu entendi. tô nesses próximos, sei lá, 5, 6, 7 anos aí que vai ter que ser loucura. Tem que acontecer. Tem que acontecer. É. Não, bem bacana, entendi. E me diz uma coisa, esse fato de ser tão jovem como empreendedor, como é que é para negociar, ou como é que foi para negociar? Cara, Tanto com os fornecedores que já tinham, né, a dívida, e quanto com novos fornecedores para tu fazer uma atração. os fornecedores antigos foi fácil porque eles queriam receber. Tipo, se fosse uma criança que me pagasse ou não, eles queriam receber, né? Não interessava. Não interessava. Mas a questão de fornecedores novos e. Até teve uma história engraçada com o banco, que quando a gente foi esses tempos negociar a taxa das maquininhas, eu chamei o gerente do banco lá, daí ele chegou lá em cima, olhou pra mim assim, onde é que tá o Giovanni? Aí eu falei, não, sou eu mesmo. Porque, tipo, eles não acreditam que alguém tão novo ia estar com. Tipo, eu passei o faturamento pelo estado, eles não acreditam que ia ser alguém tão novo. O responsável. E eu tenho uma cara meio de responsável mesmo, né? Aí as pessoas falam, não, não é possível. Quando eu comecei lá foi muito difícil, porque até os funcionários não tinham essa percepção Aham. de chefe mesmo, assim, né? Daí eles, não, Giovanni não. Daí eu até tive que trocar a equipe que tava antiga. Mas a equipe que eu tenho Você hoje, ficou ela. resistente à É, equipe antiga. mas a equipe que eu tenho hoje, assim, ela é muito boa. Aí ele já tem. E Também conforme. atua com jovens, assim, para tu ir desenvolvendo algum gestor, alguma coisa nesse sentido ou Em não? algumas vagas, sim. As vagas, principalmente, que são mais próximas de mim, que trabalham no escritório comigo, que nem eu falei, que fazem as minhas funções, eu tento buscar gente mais no meu perfil, da minha idade, porque se entende mais, né? Eu não consigo trabalhar com uma pessoa, sei lá, 50 anos do meu lado. Entendi. Nada contra, mas teria outras funções pra ela, por exemplo. Sim, claro. Tem que ser uma função que é mais rápida, né? Sim, tem que ser mais estratégico nesse sentido. Vamos voltar numa pauta que eu acho que vai ser interessante. Tu falou que hoje tu não olha para tua concorrência, né? Então tu foca nas tuas melhorias. Eu olho, né? Mas, tipo, Sim, eu mas não com aquele não me olhar tipo preocupo de com eles. Isso, competição. Tu isso, vai fazer o melhor que tu pode fazer. isso. É o que eu entendi. Para a economia, como é que tu olha? Ou se tu olha, o que que tu pensa a Ah, respeito? cara, é a mesma coisa. Tipo assim, pegando os últimos governos, por exemplo, eu acho que teve gente que deu certo no primeiro governo do Lula de 2002, ou 2001, teve gente que deu certo no segundo, teve gente que deu certo na Dilma, teve gente que deu certo no Michel Temer, teve gente que deu certo no Bolsonaro. Eu acho que eles impactam, sim, né? Tipo, teve uma mudança de ICMS esses tempos que me impactou, tô pagando mais imposto hoje, mas não é isso que vai definir o teu sucesso. Tipo assim, por mais que ele faça tu pagar mais imposto, não é ele que vai estar todo dia lá na luta, fazendo a tua equipe melhorar, fazendo tuas ações melhorarem, fazendo a gestão que tu tem que fazer. Eu acho que eles impactam, mas não ao ponto de ser transformador assim. Tipo, eu acho que depende muito, muito, muito mais de ti do que deles. 99% é tu, né? A tua empresa. O que tu vai fazer com ela. Porque sempre vai ter gente dando certo, né? Sempre vai ter gente sendo bem sucedida. Não importa o governo. Que legal, bacana. Acompanha Twitter ou não? Sim, infelizmente. Por que, infelizmente? Cara, parece que aquela rede é um ódio só. Sério, parece Muita que guerra, todo mundo muita gosta de briga. se matar no Twitter, cara. Mas eu gosto de acompanhar. É. Tem muita gente de investimento que fala bastante lá. Eu Aham. gosto de acompanhar. O que que tu acompanha no Brasil de investimento, da área de investimento? Cara, o melhor que eu gosto é o. Não sei se tu conhece o Fábio Holder. O cara é muito bom. O de São Paulo? Ele tem um canal no YouTube.
Ele é de São Paulo. É, eu acho Não, ele que é de Brasília. Ele é de Brasília. Ah, então de repente não é o mesmo, posso estar Ele, confundindo. ele tem YouTube, tem Instagram, tem Twitter. E ele fala muito da parte de buy and hold, assim. De comprar e esquece, entendeu? E é a parte que eu gosto. Eu não gosto Que é o de. segredo, né? Eu não gosto de análise técnica, essas coisas aí. Ou muita loucura. Eu gosto muito da análise dele porque ele analisa empresas mesmo. Não analisa ações e negócios. Ele analisa a empresa, entendeu? O que que a empresa faz, qual que é o meio que eles ganham dinheiro, né? Porque é isso. É como se alguém fosse investir no meu negócio. Ele tá comprando cotas de mim, das minhas ações, mas na real tem empresa por trás, né? Como que tu faz dinheiro? Qual que é o teu planejamento pro futuro? Quando é que tu quer estar posicionado? E eu gosto desse lado de ver Bacana. investimentos. Eu acompanhei uma série que foi a criação do Spotify, né? E ela é baseada, teoricamente, em fatos reais, né? E é uma série muito agressiva porque o Spotify tá deixando claro que eles vão dominar o mercado de música, né? Nos próximos anos. E eu achei muito interessante porque naquele período o Spotify precisava de 1 bi de capital de giro para fazer as ações que eles queriam fazer. E aí os bancos estavam meio que trancando. Aí quando o diretor master lá do Spotify foi chamado, o CEO deles, para prestar uma situação lá de direitos autorais e tal, que os músicos estavam ganhando pouco e um funcionário da Spotify ganhava mais que o músico e tal, tinha uma desavença entre eles nesse sentido. Ele foi chamado no Senado americano, se não me engano, para prestar contas, né? E aí ele falou dos números. Hoje nós temos 40% de mercado e tal. Só que a empresa não estava bem financeiramente. Só que os bancos só escutaram 40% de mercado. Quando ele saiu da reunião, liberaram. Então, tipo assim, a marca, por vezes, ela vale muito mais Sim. do que propriamente tu ter recurso, né? Isso é uma O coisa Spotify, interessante, eles né? são gigantes hoje mesmo sem dar lucro, né? Que nem o Uber, por exemplo. Tem uma frase do Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, que é o Aham. maior investidor. E a frase que ele fala assim, que tem três tipos de avaliações para as empresas. As boas, as ruins e as muito difíceis, nem quero olhar, né? Que ele fala assim, não, realmente é muito difícil, não quero olhar. E eu boto o Spotify nessa, porque eles são muito grandes, eles têm muito mercado, mas eles não dão lucro, eu não sei como é que eles vão fazer para dar lucro, então é uma empresa que antes eu gosto dela, eu uso ela, mas eu já boto tipo em investimentos para muito difícil, não quero olhar. Sim. E as de inteligência artificial? Tá acompanhando? Eu também já boto em muito difícil, não quero acompanhar. Porque eu acho que é muita neblina, assim. Eu acompanho elas, né? Uhum. Mas eu não boto meu dinheiro nelas, por exemplo. Sim, Né? Eu boto meu dinheiro em coisas tranquilas. sim. E dá um exemplo aí, o que seria tranquilo pra ti, no teu ponto de vista? Cara, a Laura começou a investir depois que eu comecei, eu ensinei ela investe hoje também, minha namorada. E a carteira dela tá muito melhor que a minha, né? Mas ela foi tudo me copiou. Parabéns, Laura. Ela me copiou, Já ela me copiou em tudo. fica atenta aí, eu vou ter que te chamar para um podcast em seguida, então. Mas, Falar cara, sobre a tua carteira de investimento. Cara, eu gosto, tipo, por exemplo, Google, Google. Apple, Disney, eu compro Solidez. Nike. São empresas, Basicamente a tipo assim, solidez. principalmente a Disney e a Nike são empresas que eu compro e falo, tipo assim, mano, se as empresas quebrarem, beleza, vai dar tudo pra mim, porque eu vou usar tudo. Né, a Aham, Nike, cara, se quebrar a Nike, beleza, não querem ninguém mais usar, eu uso, porque eu acho legal, eu acho bonito, eu gosto da empresa. aham. A Disney é a mesma coisa, eles mexem com sonhos, eles mexem com com o desejo do cliente e eu também quero ter pra mim. É isso aí. Que legal. Boa dica. Nesse. E para as pessoas hoje que vão começar, tem algum curso que tu recomenda, alguma coisa que tu diria, algum livro? Não na questão do empreendedorismo, mas na questão do investimento. Que eu acho bem bacana essa dinâmica de ser jovem empreendedor, mas também tá numa posição de saber o que tá fazendo com o dinheiro, gerindo os recursos, né? Eu acho que pra investimento, o melhor livro pra começar é. Como é que é o nome? O Mais Importante pro Investidor, do Peter Lynch. Daí cada capítulo ele fala, mais importante pro investidor é, mais importante pro investidor é. E não existe só uma coisa mais importante, né? Existe São diversos. vários. Aí tem 20 capítulos que é o mais importante pro investidor é. E ele é um fenômeno assim, tipo, Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. E ele fala sempre que quando o Peter Lynch manda uma carta, ele para pra ler. Então, o cara é realmente muito bom. Então, de investimentos, eu deixaria esse livro. E para empreendedorismo, eu acho que o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Muito bom, Foi um muito que eu li bom. na escola e Já li foi. alguns livros dele, mas esse eu não li ainda.
ponto de flexão, ele fala que tu tem que, sempre antes de fazer uma decisão grande, tu tem que botar o que vai mudar na minha vida. Se eu for pra esse caminho e se eu for pra esse caminho. Foi um livro que eu li na escola e eu botei. Porque meus pais, eles queriam muito que eu fizesse faculdade. E eu botei o que vai acontecer no meu caminho se eu fizer faculdade, se eu não fizer, e qual o caminho que eu vou tomar. E eu, naquela época, eu decidi, não vou fazer, por mais que eles queiram, eu não vou fazer, e eu não fiz. E eu, pra mim, acho que foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. Eu não acho que seja ruim faculdade, só acho que não era pra mim, né? Eu acho que eu consigo estudar de outras formas. E é isso, esses 2 livros, eu acho. Tem outros Legal. livros bons, mas esses 2 são bem fáceis pra quem tá começando a ler. São bem bons, no geral. Bem legal. Tá, e me diz mais uma coisa. Tu ainda se comunica muito com a galera da tua idade. Sim. O que eles vislumbram quando tu fala com eles que tu tá empreendendo? Eles te pedem Cara, conselhos, tipo assim, cara, me dá uma dica aí. Como é que eu começo? cara, Amigos mais próximos? amizade é uma loucura, né? Porque tem os que vão estar sempre ali e tem os que aqueles que sempre vão mudando, né? Uhum. Durante a caminhada foi mudando muito, né? Foi vindo gente nova e foi ficando gente velha também. Mas teve muito uma mudança que eu achava, essas pessoas eu vou levar pro resto da minha vida. Mas quando tu começa a ficar muito off, né? Tipo, quantidade de vezes que eu recusei pra uma festa, por exemplo. Diversas, né? E tinha um grupo meu que era de escola que eu era muito amigo. E eu fui completamente afastado, assim. Não julgo eles, porque faz parte, entendeu? Eu só não tava mais no meio. Tipo, eu não tinha vontade de sair sexta, sábado de noite. E nós fomos se afastando. Então, eu acho que nessa caminhada do empreendedor, tu vai trocando amizades que tu tinha no começo. Não, provavelmente tu vai manter algumas, mas tu vai sempre se encaixando no teu meio. As amizades que eu fui tendo são mais voltadas pros meus objetivos. E isso é até melhor pra mim, né? Se tu tem 5 amigos que querem se tornar bilionários, tu vai ser o sexto, né? Sim, E não que eu fiz isso, mas com o tempo tu vai pegando tu vai tendo esses amigos como, esse cara aqui eu realmente me identifico mais. Vamos fazer uma janta pra comemorar alguma coisa, o faturamento da empresa. Vamos sair pra trocar uma ideia sobre alguma coisa. E tu vai vendo que essas pessoas vão ficando mais próximas. que legal. Então hoje o teu ciclo de amizades, ele fica mais em torno de pessoas que também são empreendedoras ou que pelo menos estão buscando Isso, que buscam ter um objetivo um parecido, objetivo parecido maior, com o meu. assim. Parecido com o meu. Que legal. Ainda tenho amigos de escola, Sim. são muito amigos meus, só que a gente não tem mais esse contato diário, por exemplo. Uhum. Mas tem o carinho igual, né? Ficou mais esporádico, assim. Isso. Que interessante. E tu pensa em voltar a pensar, assim... Pensar não, né? Em executar uma faculdade ou algum curso fora do que tu faz, ali que tu faz ou não? Isso ficou bem para segundo plano. Eu tenho ideia de ter outras empresas além do supermercado, né? Futuramente. Daqui, sei lá, 10 anos, por exemplo. Eu não quero viver sempre no mesmo nicho, porque eu tenho a cabeça aberta para bastante nichos. Mas questão de faculdade, eu não vejo em hoje, algum cenário que eu faço. Como eu falei, minha vida ela muda bastante, né? Daqui a um ano talvez eu queira, sei lá. Mas hoje eu não vejo nenhum cenário onde é que eu vou fazer. Porque hoje ela não te acrescenta muito na linha do Eu, empreendedorismo. eu acho que qualquer conhecimento da faculdade eu conseguiria na internet com algum curso ou estudando do meu jeito. Só não teria o canudo. Entendi. Mas mais importa ter o resultado que o canudo, né? Tipo assim, se tu pegar. Claro que são exemplos unânimes. São tipo 1 em 1 milhão. Mas se tu pegar o Flávio Augusto, ele é um bilionário que não tem informação nenhuma. Sim, Zuckerberg, Ele, Elon Musk. ele já. Claro, eles são gênios, né? A chance é 99% de tu não ser eles, mas eu vou ser 1%. Sim, Tipo, tem um livro que eu tô lendo agora que é do David Goggins, que ele fala que o impossível só é impossível depois que tu tentar 20 vezes. E eu falo que não é impossível. Se tiver 1% de chance, eu vou ser 1%. É isso aí. que legal. Bacana. Eu até falo pras pessoas, as pessoas falam, mas eu não tenho como ter essa mesma mentalidade. Eu falei, beleza. Nem todo mundo consegue ter essa mentalidade. Realmente, nem todo mundo vai conseguir ser 1%, nem porque é dolorido e vai ser dolorido no caminho. Mas eu vou ser 1%, né? Entendi. E até ficar claro para o pessoal que está nos assistindo, a gente não está falando contra não estudar, né? Não. A gente está dizendo estudar de uma outra Isso. forma, uma forma mais Tipo, dinâmica e mais Tem amigos produtiva. meus que eles não conseguem estudar de casa. E hoje eles fazem faculdade. Perfeito. É isso que você tem que fazer. Legal. Né? Depende de como tu gosta de estudar e como tu estuda melhor. O importante, que nem eu falei para meus pais na época que eu não ia fazer faculdade, eu falei para eles, o importante é tu não parar de estudar. É importante tu continuar se desenvolvendo. Isso que importa. Não importa a forma, né? E tem cursos que precisam de faculdade, que nem a Laura tá fazendo fisioterapia.
Se eu quebrar meu braço, eu não vou numa fisioterapeuta que não tem certificação. Se meu filho tiver mal, eu não vou num médico que não tem certificação. Sim, Eu vou no melhor médico que mais tem certificação. É esse sim. lugar que eu vou levar meu filho. Então essas pessoas realmente têm que fazer. Tem que Faz fazer parte. bem feito. Eu quero que as faculdades me odeiem. É. Olha só, pensa comigo o seguinte: tu falou que nos próximos anos tu pretende ter outras empresas. Aí eu vou te perguntar: tu pretende ter empresas ou ativos? E o que que é a diferença para ti? Empresas. Empresas. Eu tenho, tipo assim, como é que eu separo a minha vida hoje? Eu tenho a minha empresa, né, com as minhas cotas, mas eu tenho Uhum. meu Prolabore, e esse Prolabore, que seria o meu salário, por exemplo, eu pego e invisto, né? Isso é outro braço, eu não misturo as coisas. Eu não pego, tipo, esse mês eu vou tirar tanto, no outro mês eu vou tirar tanto. Não, deixa fixo um valor, porque tu não gasta mais que o necessário. E com esse valor é tipo como se fosse um salário mesmo, Uhum. que Uhum. eu aumento conforme as metas que eu boto, né? Tipo, bati uma meta, beleza, vou ganhar um aumento. E assim vou indo. Porque tem muita gente que também vira ladrão do próprio negócio, pega mais que deveria e no final dá Uhum. ruim. Então essa parte, esse salário eu invisto, ou pago as contas de casa, né? Gasto esse dinheiro, mas tento investir uma parte. Mas essa parte que eu digo de empresas são empresas mesmo. Tipo, uma que eu queria muito ter é uma assessoria de investimentos. Eu realmente gosto muito de investimentos. Se eu não empreendesse em supermercado, provavelmente eu faria alguma coisa de investimentos, porque é uma coisa que eu realmente gosto. Tipo, no meu tempo livre eu faço isso por gostar. Uhum. Hobby. Yeah. E alguma outra área da economia que tu esteja atento, assim, fora investimentos? Hoje não tenho outra em Não. cabeça. Hoje a minha cabeça seria uma assessoria de investimentos. Sim, porque tá próximo das tuas habilidades Mas também, como eu né? falei, conforme eu for saindo do trampo, trabalhando menos, tendo mais ideias, talvez surja alguma outra possibilidade. Uhum. Deixa eu te perguntar agora uma questão mais pessoal. Tu tem alguma relação com o aspecto espiritual? Não, Não. fale nessa parte. Não, tipo, Mas teve algum ensinamento em casa, alguma coisa assim? O que que é a crença da família a hoje? gente é católico, Católico? Praticante ou não mas a praticante? gente, quando eu era menor, eu ia na igreja, depois eu nunca mais fui. E eu acho que, com certeza, futuramente, eu vou ir mais pra esse lado. Uhum. Mas é uma coisa que hoje eu não vejo também. Entendeu? E eu acho que é normal, porque hoje eu tô muito na loucura do dia. Depois que o cara tem tempo sobrando, ele vê a importância. E eu acho que eu vou ver isso futuramente. Eu não Aham. vejo hoje, mas eu espero chegar esse dia, eu acho. Legal. E a tua namorada tem alguma católica Católica, também? mas não exerce também. Não praticante? É. Não, mais por curiosidade, assim, também, né? Eu acho que é um caminho inevitável, entendeu? Tipo, depois que o cara tem tempo sobrando e tem tudo que precisa, ele vai pra esse caminho. Tu vê essas pessoas que são Uhum. muito famosas, meio sucedidas, elas também vão pra esse caminho e eu acho que eu também vou pra esse caminho. Mas hoje eu só não vejo nada, entendeu? Tipo, não tenho nada no meu dia que eu paro pra ver Não tá no teu isso, dia a dia. Não, isso. legal, mas é mais por curiosidade mesmo. Exercício físico, tu vai na academia. Quantas vezes por semana? E agora eu comecei a correr, na verdade. Eu marquei uma corrida dia 3 de setembro. 3 de setembro. Tá se preparando? Cara, não corria nada, assim. Eu sou um ruinzão, sou um horrível. E eu marquei uma corrida e marquei com o físico nutricionista uma rotina e eu tô fazendo isso aí. É correr todo dia e academia 3 vezes por semana. Tá faltando ir na academia, mas é porque tá realmente difícil correr. Cara, Entendi. pra te ter uma ideia, quando eu comecei, eu fazia tipo 5 quilômetros em 55 minutos. É um tempo horrível, é o tempo que uma avó faz. Tipo, eu caminhava. Eu realmente caminhei 5 quilômetros, era isso. Eu ia correr, é pra mim correr. Aí deu tipo 11 minutos por quilômetro. Uhum. E faz 3 semanas que eu tô correndo quase todos os dias, só salvo um ou outro dia que eu descanso. E agora eu tô batendo 8, 8,50. Melhorou Então bastante. a melhora tá absurda. Claro, com dieta, né? E só que tá faltando academia, tô sentindo que tá faltando músculo nas pernas, cara. Pra dar Mas eu, explosão. mas eu vou melhorar, eu vou conseguir. Faltando um mês e pouco Não, ainda. vai conseguir sim. Cara, foi uma loucura esse desafio aí, mas eu vi muita gente fazendo também, meus amigos vão correr também, então vamos correr lá. Legal. Alguém já falou pra ti que tu inspira Não, as pessoas? E se não. tu pudesse pensar hoje em alguma coisa pra inspirar as pessoas, o que que tu falaria pra elas? Cara, eu acho que o não desistir quando as coisas tá ruim, porque foi realmente uma coisa que me marcou. Eu acho que muitas pessoas teriam desistido. Com certeza muitas pessoas teriam desistido, porque foi realmente horrível, assim, os 8 meses.
Eu A resistência até foi falo fundamental. eu até falo pra Laura que eu tava brabo, eu tava chato já, eu não sou assim. Até hoje eu sou um pouquinho mais legalzinho, mas eu era muito chato. Tava realmente me afetando e eu acho que muitas pessoas teriam desistido. A quantidade de vezes que eu pensei em desistir foi simplesmente absurda. Ah, não, vou largar, vou ter um emprego. Então as pessoas se inspirar em não desistir e na própria capacidade de poder estudar por conta própria. Porque às vezes as pessoas acham que, muitas pessoas acham que não tem capacidade, mas o nosso corpo é muito, muito, muito desenvolvido para essas coisas, né? Tanto seja, tipo, essa prova aí, dois meses para se preparar para uma prova de 5 km, eu vou conseguir, mas muitas das pessoas param nos próprios limites, né? Meu, eu não consigo mais, ou não consigo estudar em casa, mas tu realmente tentou de verdade antes de falar que é impossível, né? Ultrapassar o limite que tu imagina que tinha. Isso, ultrapassar o limite, com certeza. Que legal, parabéns. Tu quer falar mais alguma coisa? Aproveitar que a gente tá encerrando. Acho que é isso aí, tô ansioso pro filme. É. Então tá bom. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um MEI, Mentalidade Empreendedora Implacável, com essa excelente pessoa, esse excelente empreendedor aqui, o Giovanni. Obrigado. Foi um privilégio estar aqui com a tua presença. Obrigado por estar nos inspirando, por estar ajudando muitos empreendedores que estão iniciando, alguns que já estão no meio, mas é importante voltar e rever alguns conceitos, né? Para mim também foi muito inspirador. Obrigado, de verdade. Foi muito legal mesmo a participação. E até mais. É isso aí. Valeu, Rafa.